O Pedro Nunes cria a sua própria liberdade financeira. Após um momento difícil na sua vida, diz: eu não quero mais isto para mim, eu não quero mais aquela vida, eu quero ser livre, eu quero viajar pelo mundo, eu quero conhecer lugares, eu quero conhecer pessoas, mas eu preciso da minha liberdade financeira. E então ele cria o próprio caminho da abundância, o seu caminho da abundância, e hoje vai partilhar connosco como é que ele construiu a sua própria liberdade financeira e o seu caminho para a abundância. Vamos receber, com uma forte salva de palmas, Pedro Nunes. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É com enorme prazer que estou aqui para vos falar do caminho da abundância e também do caminho para a liberdade financeira. Habitualmente, quando se fala destes temas, sobretudo quando se fala de liberdade financeira, aborda-se mais ou menos estes aspectos: o rendimento passivo, como investir, gerirmos o nosso orçamento pessoal, saber poupar e também a questão do mindset. Mas eu decidi hoje trazer aqui uma outra linha. Eu quero falar dos nossos sonhos. Não tanto este tipo de sonhos materiais, que na minha opinião acabam por ser mais supérfluos, ou este, ou até este, mas no fundo outro tipo de sonhos. Sonhos que têm a ver com o nosso propósito, sonhos que têm a ver com as nossas relações familiares e sonhos que têm a ver, no fundo, com aquilo que é extremamente importante para nós e que nos faz sentir verdadeiramente felizes. Aquilo que eu vos quero trazer aqui é a visão que eu tenho da abundância. Admito que esta visão pode não fazer sentido para cada um de vocês, até porque o caminho e a nossa visão da abundância é algo absolutamente pessoal. Cada pessoa tem uma visão única daquilo que é a abundância, mas quero que esta minha visão da abundância vos possa ajudar a desconstruir, às vezes, algumas visões demasiado padronizadas do que é a abundância. E a pergunta que eu queria começar por vos fazer é: o que é verdadeiramente importante para vocês? É uma pergunta que não é fácil. E a forma como a abundância está ligada a isto é: se eu souber aquilo que é verdadeiramente importante para mim, e se eu tiver abundância, que eu considero que a abundância é o transbordar ou o copo cheio daquilo que é verdadeiramente importante para mim, eu vou construir essa minha visão de abundância, onde eu vou ter em abundância aquilo que é importante para mim. E facilmente percebermos que se eu tiver em abundância aquilo que é a coisa mais importante para mim, isso vai nos fazer sentir felizes, realizados e vai ser algo extremamente positivo. E para vos explicar um pouco esta minha visão da abundância, eu vou contar-vos a minha história. Isto foi a universidade onde eu estive. Eu fiz a Escola Superior de Polícia, que hoje em dia é o Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, que é uma licenciatura de 5 anos. Também é um ensino em internato. Foi uma experiência muito interessante estar reunido 24 horas por dia com os meus colegas de curso, uma experiência muito intensa. E quando terminei este curso, eu fui comandante de uma esquadra em Lisboa. Era um momento em que havia super esquadras em Lisboa. Lisboa vivia um fenómeno de grandes supermercados de droga. Era o tempo do Casal Ventoso, era o tempo da Corraleira, que era o bairro que se situava ao pé da esquadra que eu estava a chefiar, e eu tive um contacto profundo com um dos mundos mais negros que existem, que é o mundo da droga. E fiz dessa luta contra o tráfico de droga uma luta pessoal
que me ensinou muito e que me deixou marcas profundas naquilo que eu sou, e em muitas capacidades que tenho hoje de resiliência, de espírito de sacrifício, de ajudar as pessoas que estão ao meu lado. Foi um período muito marcante da minha vida e que inclusivamente me fez, alguns anos mais tarde, deixar as minhas funções de chefia e continuar essa luta na Polícia Judiciária, onde deixei a minha posição de chefia para ser inspetor da Polícia Judiciária e continuar esse combate contra o tráfico de droga, agora a um nível muito maior, a um nível internacional, com informadores, com operações de infiltrados, e entrei mais nesse mundo negro que é o mundo da droga e continuei essa luta. E isso trouxe-me, obviamente, consequências pessoais muito significativas. Obviamente, quem vive 24 horas por dia este combate acaba por se divorciar. E, na altura, os meus objetivos eram um pouco aqueles objetivos de qualquer pessoa, de encontrar alguém, comprar uma casa, ter um carro, ter uma carreira e, em grande medida, tinha a carreira, mas tudo o resto estava a falhar. Até que há um momento crucial na minha vida e que me fez pensar bastante. Os meus pais, Carlos e Florência, têm um acidente de viação e a partir desse momento eu tenho que tomar conta da vida deles em todos e quaisquer aspectos que possam imaginar. Tinha que lhes comprar a comida, tinha que comprar os medicamentos, marcar as consultas, tinha que pagar as contas deles, tive inclusivamente que arranjar apoio domiciliário 24 horas por dia, tal era o estado de saúde que eles se encontravam. E isto fez com que eu refletisse profundamente: o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu vou fazer com o tempo que tenho neste planeta? O que é verdadeiramente importante para mim? Comecei à procura de respostas. Eu queria respostas a essas questões depois de uma vida de sacrifício dedicada à causa pública. E, nessa procura, eu tive a sorte de encontrar a meditação. E a meditação transformou por completo a minha vida e foi o aspecto talvez mais marcante de transformação que eu tive na minha vida. E através da meditação, eu não só ganhei uma série de competências, como ganhei uma coisa que hoje ouvimos falar aqui muitas vezes, que é um contacto connosco próprios. Sabermos o que somos, mergulharmos em nós próprios. E percebi que era preciso uma coisa que também hoje ouvimos falar aqui muitas vezes. É preciso mudar, é preciso evoluir, é preciso ganhar novas competências para nos tornarmos naquilo que nós podemos ser e que é verdadeiramente importante para nós. E ao mergulhar profundamente dentro de mim, eu criei uma visão de abundância que era uma visão quase irreal, que eu não teria que trabalhar. Trabalhei a vida toda e, portanto, eu queria ter liberdade para quê? Para a minha família e para mim, para fazer aquilo que gostava. E aí comecei a estudar tudo o que tem a ver com a abundância, liberdade financeira, aqueles aspectos que eu referi que no início. Rendimentos passivos, estudei isso tudo. No início, tendo uma carreira na polícia, eu achava que era impossível dar esse salto, mas eu sou polícia, o que é que eu posso fazer? Como é que é possível? E as primeiras 100 vezes que eu pensei nisto, parecia-me verdadeiramente impossível. Mas chega um ponto em que, se nós não abandonarmos uma ideia, ela torna-se realidade. Não há outro caminho. E então, a minha ideia foi, precisamente porque percebi que para ter essa liberdade teria que ela ser assente em fontes de rendimento passivas. O que é que são fontes de rendimento passivas? São aquelas que nos dão rendimento sem nenhum esforço ou com muito pouco esforço. Era a única maneira de nós termos verdadeiramente liberdade. Eu peguei numa dessas fontes, o investimento imobiliário, e fiz tudo certo. Apostei na hora certa, apostei com a determinação certa, no momento histórico certo, que ainda continuamos em certa medida a viver, e isso fez com que, passado meia dúzia de anos, aquilo
que eu retirava dessas fontes de rendimento passivas era tanto como o meu vencimento na polícia, ou era até um pouco mais. E aí eu tive a coragem, com O ou com U, como ouvimos hoje aqui falar, de dar o passo e pura e simplesmente pedi a exoneração das minhas funções. E alcancei a chamada liberdade financeira e a sensação de vocês não terem um chefe, que muitas vezes, infelizmente, não são o exemplo, de vocês não de ninguém vos dizer aquilo que vocês fazem com o vosso tempo, vocês poderem decidir onde estão, com quem estão, a que horas estão, se dormem, a que horas se levantam, é algo absolutamente indescritível. E vocês poderão pensar que isto é o fim desta história, mas eu acho que este é apenas o início desta história. Porque o que é que vocês fariam se não tivessem limites? Se não houvesse limites. E foi nessa situação que eu estava. E pude pensar profundamente o que é que eu faria se não houvesse limites. Se eu pudesse decidir verdadeiramente o que é que eu fazia. Às vezes é isso que devemos fazer, mesmo havendo esses limites. E então, após essa reflexão, que foi uma reflexão que eu continuei, e esse caminho da meditação que continuo a meditar todos os dias, eu fui ao encontro de um sonho de criança. De um sonho que, com 14 anos, eu passava as férias na costa da Caparica, com os meus pais, eles tinham uma caravana num parque de campismo, e eu lembro-me que um dia alguém me emprestou uma máscara de ir à água e um tubo de respiração, e eu estava ali à beira da água e, obviamente, só via areia, até que passou um peixe, e eu lembro-me da excitação, da forma como eu me senti vivo de ver e ter aquele contacto. E lembro-me de comentar com os meus pais a dizer, não, isto é o que eu quero fazer, eu não quero ter trabalho nenhum, eu quero fazer isto, eu quero andar pelo mundo de fora e quero andar a fazer isto. Até que alguém me explicou, obviamente, que isso era impossível, que eu tinha que ter uma carreira, que isso não era possível. Então eu decidi, tendo tido a liberdade que tive, de recuperar este sonho. E nos últimos 3 anos tenho viajado pelo mundo, estive em todos os continentes, estive em todos os melhores sítios de mergulho do mundo, fazendo mergulho da forma que hoje faz mais sentido para mim, que é em apneia, ou seja, numa condição igual aos seres que eu encontro, para estar em pé de igualdade, e tive as mais incríveis experiências da minha vida, onde, por exemplo, tive a hipótese de mergulhar com o maior peixe do mundo, o tubarão-baleia, nas Maldivas. Já mergulhei com baleias na Polinésia Francesa, em Moreia. Aquilo é uma... Naquela fotografia não se vê, mas ao lado isto é uma mãe que está com a sua cria. As baleias são mamíferos, portanto têm uma relação com as suas crias muito próxima das nossas, portanto são extremamente cuidadosas. E lembro-me de estar a 2 metros daquela mãe e olhá-la nos olhos e sentir uma conexão que é algo que eu não vos consigo explicar por palavras, e foi dos momentos mais marcantes da minha vida. E lembro-me também de uma coisa que eu adoro, que poderá parecer assustador para algumas pessoas. Eu adoro mergulhar com tubarões. Já mergulhei com tubarões em vários locais do mundo. Os tubarões, e isto é engraçado como o meio natural dá-nos muitas lições. Os tubarões são obviamente predadores de topo, mas na verdade, na relação com os humanos, nós é que somos os predadores. A maior parte das vezes um tubarão foge de mim completamente em pânico quando me vê, e portanto isto permite-nos ver a forma como olhamos os outros, como olhamos aquilo que percepcionamos como perigoso, e pelo contrário, às vezes aquilo que percepcionamos como não perigoso, mas isso sim perigoso. E portanto foi isto que eu decidi fazer com o meu tempo. Poderão dizer vocês, bom, é necessário alguns recursos para isto. Quando nós procuramos bastante, os recursos tornam-se absolutamente secundários. E vou-vos dar aqui 2 exemplos. Este ano
no Mar Vermelho. Tive a oportunidade de mergulhar com um animal raro, que é o dugongo, que é uma espécie de manatim, mas com a cauda como as baleias, que é o ser em que a lenda das sereias é baseada. E uma semana num hotel de luxo em Mar Salam, para 2 pessoas, custa pouco mais de 500 euros. E a viagem para Mar Salam custou-me 100 e poucos euros. No mês passado, estive em Cabo Verde, em 2 ilhas, mas pela primeira vez tive a possibilidade de mergulhar com um tubarão-martelo. Uma viagem para a Ilha da Boa Vista custa 100 e poucos euros. Os recursos, muitas vezes, a necessidade dos recursos está muitas vezes na nossa mente e na forma como nós percepcionamos as coisas. Mas deixem que vos diga uma coisa. Se eu tivesse que mergulhar apenas na costa da Caparica, essa era a mesma a minha essência. Porque isso é que é importante para mim, não onde eu mergulho. Tenho a possibilidade de mergulhar onde quero, mas a essência está na simplicidade, não está na complexidade. E depois de viajar pelo mundo todo, descobri uma outra coisa. Descobri que às vezes as coisas estão bem mais próximas de nós. Depois de viajar pelo mundo todo, descobri que um dos melhores sítios de mergulho do mundo são os Açores. E ainda tenho tempo para contar uma história engraçada que tem a ver com esta imagem. Eu mergulhei na Ilha do Pico com estes golfinhos, e fui com a minha mulher e nós entrávamos, um casal primeiro na água e depois o outro, e é engraçado como sempre que eu estava com a minha mulher na água os golfinhos vinham, sempre que eu me afastava eles iam-se embora. Sempre que entrava outro casal eles afastavam-se, porque são animais que são muito intuitivos, eles sabem com quem estão. E eu estava dentro da água, eu filmo sempre isto, adoro, tenho imagens disto tudo, estou sempre a filmar, é uma das coisas que eu dedico mais o tempo, é fazer filmes destas situações. E eu estou dentro da água e a determinada altura eu começo a fazer um barulho assim meio pateta a tentar comunicar com os golfinhos. E filmei isto. Quando eu cheguei a casa e vi as imagens, eu vi uma coisa completamente diferente. O que é que se tinha passado? O golfinho estava a fazer o som que habitualmente fazia. A determinada altura, o golfinho faz um som diferente para tentar comunicar comigo e aquilo que eu faço é responder ao golfinho. Portanto, a ideia que tinha sido eu, a origem daquela comunicação, por ter sido filmada foi completamente diferente. Às vezes nós temos uma percepção dos acontecimentos que muda e, no fundo, eu estava apenas a replicar aquilo que o golfinho estava a fazer comigo. E isto mostra como todos estes seres têm uma sabedoria ancestral, estão aqui há milhões de anos e nós temos muito a aprender com eles, desde que tenhamos a capacidade de proteger o nosso planeta. E talvez por gostar tanto dos Açores, eu, daqui a cerca de 15 dias, vou comprar uma casa em Santa Maria, que é a ilha mais a sul, precisamente para poder passar lá bastante tempo e poder usufruir. Mas os Açores, sobretudo para mim, marcam uma ideia que é, às vezes, aquilo que é importante para nós, ou aquilo que nós procuramos bastante, às vezes está mesmo mais perto de nós. É claro que eu me distraio muitas vezes sobre aquilo que é essencial e sobre aquilo que é importante. Acho que é muito difícil nos dias de hoje nós não nos distrairmos. O mundo de hoje oferece muitas distrações e nós estamos muito pouco focados. Mas, felizmente, eu tenho tido a capacidade de voltar a centrar-me naquilo que é importante para mim. E por isso, a mensagem que eu vos queria aqui trazer é: descubram aquilo que é verdadeiramente importante para vocês. O mais importante para vocês.
Descubram qual é que é a vossa verdadeira abundância, a vossa verdadeira essência. Construam essa visão de abundância no sentido de terem aquilo que é importante para vocês, não aquilo que a sociedade ou que alguém vos tenta convencer que é importante para vocês. Porque cada um de nós é único e cada um de nós tem necessidades que são únicas. E o nós estarmos a caminhar para essa essência, o nós estarmos a caminhar para esses aspectos que são importantes, esse sim, essa via sim, é que é a vossa verdadeira vitória. Esse caminho é a vossa verdadeira vitória. Obrigado.